não vejo ainda o cenário de nós termos uma ética projetada para remover esses micropoluentes. Eu enxergo um cenário que uma ética projetada para remover os macropoluentes e depois, se necessários for, aí nós adicionamos uma etapa posterior, que é algum processo aí mais avançado, né, com oxidação avançada, carvão ativado, membranas, etc., que possa nos dar uma capacidade extra para remover esses outros micropoluentes. Pessoal, antes de fazer mais duas perguntas, né, por conta do nosso horário, infelizmente nós não vamos conseguir atendê-los. Mas, professor, só para encaixar, né, essa resposta, uma pergunta da Maria Zizi, perguntando sobre os desafios do tratamento de efluentes contaminados por fármacos, visto que geralmente são moléculas persistentes, de baixa biodegradabilidade, e que mesmo em pequenas concentrações são possivelmente tóxicas. Perfeito, eu acho que o seu comentário se enquadra no meu comentário anterior, né, os diversos tipos de fármacos, e aí até assim, é difícil de nós generalizarmos, né? Você comentou, eles são persistentes, aí temos que ver se eles são hidrófobos ou não, se eles vão ser absorvidos, né, em algum biofilme, em algum floco de iodo ativado, como vai ser? Olha, é um desafio enorme. Mas, assim, tecnologia nós temos, nós mostramos ali a foto, você pode produzir água potável do esgoto, né? Agora, assim, essa tecnologia, ela está ao nosso alcance do ponto de vista tecnológico, sim, do ponto de vista de pesquisa, sim, mas temos condições de já implementar em larga escala das nossas ETs. Eu considero esse um desafio para a carreira de vocês, tá? Da carreira de vocês, alunos aí, vocês vão ter aí 30, 40 anos pela frente, e vocês, sim, vão ter que abraçar isso, e vocês vão nos ajudar a resolver essa dificuldade que nós temos. Olha que responsabilidade, hein, pessoal? Está nos ombros de vocês, viu? Professor, mais uma pergunta do Guilherme Guedes. O planejamento do governo atual era aumentar os investimentos na área de saneamento, que se trata de uma prioridade dos mesmos. O senhor acredita que está para ocorrer um aumento nos investimentos voltados para essa área? Olha, eu não consegui enxergar o que vai acontecer amanhã. Nós estamos numa instabilidade tão grande em que eu não me arrisco a dizer nada. O que a gente julga que é prioritário, na semana seguinte deixa de ser prioridade, e esse cenário, que não, por questões políticas, né? E esse cenário agora também da pandemia está virando tudo de cabeça para baixo. O governo, eu quero que, se ele fala, eu gostaria muito que isso fosse cumprido, porque ainda mais a questão da pandemia está trazendo aos olhos assim, a importância do saneamento, né? Essa chamada, né? Ela voltou à agenda, né? Mas uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então, temos muito que fazer nessa área. Eu gostaria muito de que fosse, assim, não só a parte do saneamento, mas a parte da educação, toda essa parte fosse fortalecida. Tá? Então, saúde, educação e todos os outros itens que compõem a agenda de um governo fossem garantidos, que nós vamos ter, e que toda a sequência profissional de vocês como profissionais e nós, como cidadãos, também vamos poder ter. Tá? Torço muito. Bruno, eu acho que a pergunta que você acabou fazendo para o professor, né, correlacionou com a resposta do Guilherme. Mas só para pontuar, o Bruno falou que foi um prazer, professor, estar aqui com o senhor. O Bruno é nosso ex-aluno, né, que comentou bastante sobre a influência do senhor na realização do TCC dele. Que bom. Olha, pessoal, nós temos mais algumas perguntas. Professor, mais 5 minutinhos, tudo bem? Eu estou à disposição, tranquilo. Então, ótimo. Felipe Amaro. Professor, o senhor vê a falta de saneamento a muitas famílias brasileiras como questão econômica, ou seja, falta de recursos para que esse esgoto alcance a população, ou como falta de políticas públicas? É tudo. Falta de políticas públicas, ou seja, enxergar que isso é uma prioridade. Eu entendo a dificuldade, porque infraestrutura é sempre cara. Nós precisamos de investir muito pensando na infraestrutura urbana. É algo caro. No meio rural também é caro, né? E nós temos disputas, né? Cada um quer, assim, pode achar que o seu item é prioritário. Nós temos que conviver com essa dificuldade. Nós estamos listando agora. Educação é prioritária, saúde é prioritária, segurança é prioritária, saneamento, que está dentro de saúde, que está dentro de emprego, que está dentro de tudo, também é prioritário. Como conviver com isso? Temos que enxergar que o saneamento não pode ser deixado de lado.
Aí está ligado, essa questão da prioridade gera uma alocação menor de recursos públicos, né? O cobertor está curto, puxa de um lado, desabriga o outro lado ali, né? Agora, eu queria deixar uma mensagem, então, que não é só questão econômica e que não é só questão política, assim, é muito mais amplo. Quando eu coloquei esses desafios, eu acho que assim, é algo muito mais amplo. Nós temos que nos capacitar, então a parte da educação ela tem que ser muito importante para gerar, né, profissionais capacitados, que serão vocês, os operadores, né, dos prestadores de serviços, as companhias estaduais, municipais, tem que ser garantir uma ótima capacitação, como nós comentamos, tudo isso. É um esforço gigantesco. Tecnologia não falta. Vocês estão estudando muito tecnologia nos cursos de vocês, isso não falta. Mas cabe nós, cidadãos, cobrarmos isso, e também nós, como engenheiros, vocês como engenheiros, né, a gente abrir mão um pouquinho só de pensar em tecnologia, enxergar mais aspectos sociais. A carreira nossa, como engenheiros sanitaristas e ambientais, ela é muito bonita por causa disso. Nós não trabalhamos apenas com números, nós trabalhamos com pessoas, com seres humanos, trabalhamos com biota aquática, com a fauna, flora, etc. E isso tudo é uma beleza. Parabéns pela escolha de vocês. Ai, gente, que inspiração, né, pessoal? Vamos continuar. Uma pergunta do nosso querido professor Pablo Cerezino, muito querido, que já esteve conosco aqui na instituição. Professor, muito obrigada pela sua participação. E a pergunta é: como o professor visualiza o grande desafio da correta e adequada gestão dos subprodutos das ETs, principalmente o lodo, nos grandes centros urbanos e também em pequenos aglomerados urbanos? Ah, tá. Eu achei que a pergunta continuasse. Ô, Pablo, prazer te ter aí. Você sabe a resposta, talvez até melhor do que eu, né? A questão do lodo, eu acho que vai depender muito, como você comentou, assim, grandes aglomerados, grandes ETs e ETs menores. As ETs menores, aí você tem uma experiência muito grande, você sabe que a gestão do lodo ela é bem diferente, ela é facilitada. Nas ETs maiores, tudo se torna gigantesco, né? O lodo, assim, acho que nós temos que mudar essa ótica muito assim, só do descarte do lodo em aterros, enxergar o lodo como recurso, né? Então, temos que, sim, buscar extrair do lodo tudo que ele tem de bom, né? Então, mesmo que se envolva um aumento da complexidade operacional na nossa ET, chegar, né, avançar na desidratação, né, etapas, né, de secagem mais avançada, secagem térmica do lodo, mas, assim, então, extrair os recursos que estão presentes no lodo. Eu tenho visto relativamente poucas ETs aparelhadas para isso ou com essa preocupação. Então, a nossa ótica principal nas nossas ETs tem sido essa, de desfazer, de efluente líquido e desfazer do lodo tratado. Tá? É um desafio muito grande. Ô, Pablo, se você me permitir, deixa eu só puxar um terceiro tópico agora, porque nós falamos tratamento de esgotos, a concepção clássica geral, depois falamos sobre a segunda ótica, que é de aproveitamento de recursos, e vou puxar um terceiro item agora dos esgotos, que foi muito debatido. Eu tenho assistido uns webinars também, eu não sou especialista na parte do coronavírus, mas tem sido muito interessante o pessoal mostrando o esgoto também como uma fonte de rastreamento por exemplo, no caso do coronavírus, né, de uma população contaminada. Então, é uma terceira ótica, é o esgoto como poluente, o esgoto como recurso, e agora é o esgoto também que te permite essa radiografia. Não sei se alguns de vocês participaram, teve um webinar muito interessante, procurem no site da ANA, porque esse webinar ficou lá, está disponível no site da ANA. E o INCT Sustentável está fazendo um monitoramento, né, de esgotos e buscando, correlacionando a presença do coronavírus nos esgotos com indicadores sociais na área. Então, é uma terceira ótica dos esgotos que está se abrindo para nós nesses últimos anos. Ótimo, professor. O Gilberto fez mais uma pergunta. Referente ao mapa mostrado sobre os sistemas existentes de tratamento de esgoto, pode-se observar que o estado de São Paulo está mais avançado que o restante do país. Neste cenário, qual é o nosso principal desafio para os próximos anos? Do estado de São Paulo? Nossa, será que Isabela, eu vou retornar essa resposta para você, então, olha a responsabilidade. Você que é do estado de São Paulo, faça uma síntese aí, então,
Aí, se for o caso, eu complemento alguma coisa. Olha, tá vendo, Gilberto? Professor, eu acho que nós temos alguns parâmetros, né, alguns dados que foram demonstrados, que o Estado de São Paulo, ele tem se desenvolvido, ele tem demonstrado, né, alguns pontos relevantes a outros estados. Então, eu vejo como significativo. A gente percebe que há o investimento em tecnologias, investimentos em novas técnicas, investimentos em vários estudos, inclusive eu sou pesquisadora, né, do uso do lodo de esgoto para a recuperação de solo degradado. Então, eu vejo como um parâmetro, um cenário crescente. Mas os desafios, eles também existem. Eu costumo dizer para os nossos alunos que, referente à questão de tratamento de esgoto, muitas vezes a falta de conhecimento de outras pessoas, a falta de esclarecimento no sentido do que descartar, como descartar, isso acaba indo tudo para o esgoto e acaba dificultando muitas vezes o nosso trabalho, né, no sentido de tratar. E aí entramos em algumas questões que já foram ditas hoje, o surgimento de novos fármacos, o uso de defensivos e tantos outros elementos. Perfeito. Acho que você fez uma ótima... Eu vou até diminuir aqui o ar-condicionado, professor, está um frio aqui imprudente, mas confesso que me deu calor aqui. Mas tá bom, eu acho que sua resposta foi ótima, você conhece bem a realidade. O contato que eu tive com a realidade de São Paulo foi um trabalho que nós fizemos alguns anos atrás de avaliação do desempenho de ETs de Minas Gerais e de São Paulo, e a maioria das ETs era de São Paulo. Fizemos um tratamento estatístico muito avançado, um trabalho muito legal, deu muito prazer, né? E, assim, então, naquele mapa do Brasil, a gente vê assim, São Paulo tem mais ETs, mas quando a gente analisava as eficiências de remoção, boa parte delas estavam abaixo do esperado. Então, é um desafio grande. Temos as ETs, mas podemos melhorar. Então, isso não é exclusivo do estado de São Paulo, né? É dos outros estados, Minas Gerais também, e de outros, né? Então, os mapas que mostram a existência de ETs, mas o ideal do nosso mapa de um mapa geral é um pouco mais na ótica da ANA, né, das eficiências de remoção, das cargas removidas. Então, só mais um ponto. O Atlas da ANA ele é muito legal porque ele analisa o impacto no corpo receptor. Em cada lançamento de ET, tem o ponto do lançamento, tem um croquis da cidade, ponto do lançamento, tem a vazão do corpo d'água receptor, uma modelagem muito simplificada de diluição, de decaimento, de DBO no corpo d'água receptor. Então, acho que esse é o caminho que nós temos, né? Analisar não só a presença ou ausência de ETs, mas também a contribuição que elas estão dando em termos de remoção de carga poluidora. Ótimo, professor. Mais uma pergunta aqui. Professor, qual a sua opinião quanto ao eminente de aprovação do novo marco legal do saneamento, feita pelo Hamburgo? Eu tenho todas as minhas dúvidas, como vários de vocês têm, e as preocupações, né? O que mais, num cenário idealizado em que as agências reguladoras, elas de fato conseguiriam regular todos os municípios, todos os prestadores de serviços, garantindo uma prestação de serviços adequada e com uma tarifa adequada, aí sim não importaria muito se é um prestador de serviço privado ou público. A nossa grande preocupação são com as pequenas comunidades e com o princípio do subsídio cruzado. Porque, no caso de saneamento, você não tem um celular, eu posso escolher qual vai ser o meu prestador de serviço. Saneamento, não. Né? Então, você é o prestador de serviço que coleta seus esgotos na sua porta. Então, você não tem como escolher. Né? E se esse prestador de serviços ele só entra num edital para pegar apenas o filé, que são as cidades maiores que dão lucros, se nesse pacote não colocarem cidades menores, as cidades menores do que 5 mil habitantes, praticamente todas elas vão gerar déficit, ou seja, você não consegue ter o retorno via tarifa dos investimentos na área de saneamento. No Brasil, a média das cidades abaixo de 10 mil habitantes tem populações decrescentes, a taxa média de crescimento populacional é decrescente. Então, essas cidades não vão atrair, e elas são tão importantes, o meio rural não vai atrair. Então, se não forem feitos bons contratos que garantam subsídio cruzado, garantam atendimento da população nos distritos e no meio rural, eu acho que pode resolver em alguns locais, mas ser um fracasso em outros locais também.
Professor, então vamos para a nossa última pergunta, do nosso aluno Leandro Liria. Só um minuto. Será que após essa pandemia, as políticas públicas colocarão o saneamento no topo como prioridade? Olha, eu não sei se vão colocar no topo como prioridade. Nós estamos vendo uma desorganização tão grande de mistura de prioridades, mas pelo menos voltou-se a falar sobre saneamento, né? Então, assim, essa pandemia assim, não nos traz novidade do ponto de vista de saúde pública, porque os esgotos contêm organismos patogênicos desde que os esgotos passaram a existir, né, e o ser humano passou a existir, a contrair doenças, nossos esgotos, né, passaram a veicular organismos patogênicos. Então, não é o vírus, os esgotos vão continuar com rotavírus, com salmonela, com zeomites, etc, etc. Mas isso trouxe um pouquinho de holofote para a área de saneamento. Se isso vai ser um holofote que vai se apagar em breve, porque as prioridades estão todas bagunçadas e misturando, nós não sabemos. Mas é uma oportunidade que nós temos, sim, de pegar isso e não deixar essa bandeira sumir, né? Baixar a bandeira, tirar ela do mastro, onde ela deveria estar lá em cima. Ótimo, professor. Sempre tratar com prioridade, né? Sim. Pessoal, o professor Pablo tem recomendado, então, todos baixarem o aplicativo do Atlas da Ana. Algumas pessoas fazendo comentários sobre o seu TCC, o seu trabalho de conclusão, né? A Tamires. O professor Pablo comentou que 56% das cidades catarinenses são menores que 10 mil habitantes. O professor Gilberto também fazendo um comentário sobre as experiências dos outros países. Muita gente agradecendo. Professor, vou deixar minha deixa aqui, depois eu vou deixar a minha colega de trabalho, Nelícia, finalizar. É um prazer, né? Nós estamos até emocionados. Hoje, mais cedo, conversamos com o professor Marcos. Um prazer tê-lo conosco. Eu até comentei com ele hoje mais cedo que existem algumas possibilidades na nossa vida que nos fazem pensar no lado bom das coisas, né? Não que o Covid tenha algum lado bom, mas nós tivemos a oportunidade de fazer esse encontro com o professor Marcos. Tínhamos solicitado, né, mandado um e-mail verificando a possibilidade dele participar da nossa live, da nossa jornada, que infelizmente foi interrompida, mas o professor Marcos, ele não estaria no Brasil. E aí, organizando esses encontros com os alunos da Ambiental, tive a ideia de mandar um e-mail para ele, né? Conheci pessoalmente no evento que teve o ano passado, que foi o Encontro Nacional, o Seminário Nacional de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas, e foi um prazer, né? Fiquei encantada com a recepção, o carinho que ele teve com todo mundo, tirou foto, fez autógrafos nos livros, eu estava lá na fila, né? Então, professor, é um grande prazer tê-lo conosco. A universidade, o curso de Engenharia Ambiental da UNOeste está muito feliz, digo isso em nome dos professores, a professora Leila já fez a fala dela. Então, pessoalmente e profissionalmente, é um grande prazer tê-lo conosco. Muito obrigada, foi muito bom, né? Todos os alunos que participaram, pessoas de outras instituições, muito obrigada pelo carinho de vocês. Professor Pablo dizendo que é o senhor da engenharia ambiental no Brasil, realmente, professor, por isso que a gente fica tão nervoso, né? Quando fez a pergunta, todo mundo aqui ficou vermelho, a gente está tremendo aqui, não tem como a gente não ficar nervoso estando diante de um ídolo, né, professor? Então, muito grata, queria deixar o senhor à vontade para fazer o fechamento e aí convidar a professora Nelícia para finalizar a nossa reunião. Gratidão, professor, por tudo. Tá ótimo. Eu falo antes da Nelícia, a Nelícia finaliza isso, né? Finaliza, pode ser? Tá ótimo. Então, tá. Eu queria agradecer muito, foi uma noite agradabilíssima para mim. Eu adoro esse contato, mesmo que seja um contato virtual, né? Os alunos, né, os estudantes são a nossa razão de ser, então eu participo com prazer enorme, com uma energia enorme. Eu falo muito rápido, não sei se deu para vocês seguirem, né? Se começou a travar a internet, né? Mas é porque eu fico tão carregado de emoção na hora, então eu sou uma pessoa que tem uma sorte de trabalhar com o que gosto, no ambiente que eu gosto, e a minha energia é recarregada, a bateria é recarregada toda vez que eu tenho uma oportunidade de encontro como esse, né? Eu desejo um sucesso total para vocês, né, aqueles que são os estudantes atuais, né, na finalização desse curso que vocês escolheram, que é um curso muito bonito, já disse isso, volto a dizer,
A profissão de vocês é muito bonita, muito importante, então deixe a contribuição de vocês, pense na importância de vocês contribuírem para o país, né? Está nas mãos de várias profissões, mas muito na nossa profissão também. Agradeço aos colegas professores aí do UNOeste, os outros que participaram também, né, desse evento que foi riquíssimo. Agradeço o convite. A nossa reunião, desde hoje de manhã, a reunião preparatória, foi muito agradável. Eu vi o carinho que vocês têm por mim, vi também alguns comentários do chat que eu ia aparecendo aqui do lado, muitos agradecimentos dos participantes. Eu retorno os agradecimentos, né, eu falo que eu também agradeço por essa oportunidade. Tá? Muito obrigado, sucesso a todos vocês. Retorno, então, para a Nelissa, para fazer o fechamento. Bom, pessoal, boa noite, né? Eu acho que fazer o encerramento dessa live maravilhosa é uma emoção muito grande, né? E, na verdade, a gente, né, só tem a agradecer, né, pela disponibilidade do professor que nos atendeu, né, com muito carinho, com muita prontidão. A gente se sente, nossa, acho que eu vou repetir, né, muito agradecido por isso. Para a gente foi uma honra muito grande compartilhar esse momento. E eu também queria agradecer, né, em nome, né, dos meus colegas, né, que participaram da organização desse evento, a participação de todas as pessoas dessa live, que conforme a professora Leila no início disse, nós tivemos participantes de várias instituições, né, todo mundo aí que luta pela profissão, né, aí da engenharia ambiental, e atua diretamente com essas questões, né, do meio ambiente, que enfrentam todos esses desafios que o professor mencionou aí nessa palestra. Acho que, sem dúvida, na verdade, só enche o nosso coração e a vontade de lutar cada vez mais, né, por essa área relacionada ao meio ambiente, ao saneamento ambiental, que é muito importante e talvez seja um carro-chefe aí para a gente pensar no desenvolvimento do nosso país, né? Então, assim, muito obrigada, de coração mesmo. Eu tenho certeza que renovou as nossas energias, né? O senhor é uma inspiração para todos nós, seja pela personalidade, pelo conhecimento acadêmico, é uma unanimidade, tá? A gente, nossa, somos muito gratos pela essa oportunidade, né? E a todos aqui que estiveram presentes. Joia. Ótimo. Obrigadíssimo, então. Pessoal, e é isso aí. Acho que o áudio da Nelissa travou. Nelissa? Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Então, pessoal, a gente encerra a live de hoje, né? Só lembrando vocês para nos acompanharem aí nas nossas redes sociais, no YouTube, né? Que a gente tem o nosso canal para vocês passarem a seguir a gente lá. O pessoal divulgou o link de acesso, nós temos o Instagram. E para lembrar que amanhã